Pai do Senhor, povo de Deus, quero compartilhar com você Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, né? Está aqui na minha mão aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó, irai-vos e não pequei-vos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. É interessante que a gente precisa controlar nossos sentimentos, né? Todo sentimento ele precisa ser controlado. Todos eles, né? Alegria demais não é muito bom, extrapola, tristeza demais vira depressão, mas todo sentimento ele faz parte da nossa vida, né? Nós já sabemos os sentimentos que temos, cada um de nós. E aqui Paulo está falando sobre ira, né? E tem gente que tem muita ira, é verdade. Tem gente que ele é descompensado, não só ira, mas todos os seus sentimentos. Mas a ira é o pior deles. É verdade. Que todo mundo tem. O próprio Jesus, numa certa feita, ele ficou irado porque começou a fazer da casa de Deus um negócio. E pior, né? Negócio desonesto. Por isso que lá Jesus fala que fizer da casa de Deus um covil de ladrão e de salteadores. Então a gente entende que estavam negociando ali eram desonestos, oportunistas, né? Mas não é o nosso caso agora. O caso é o sentimento de Jesus. Jesus pegou o chicote, derrubou a mesa, um momento de revolta de Jesus, e a gente vê a manifestação do Senhor naquele lugar, né? E tantos outros, né? Pedro fica irado, ele corta a orelha do soldado. Você vê que a ira ela é um sentimento humano, mas toda água muito forte, ela precisa ser contida, ela precisa ser cercada. É verdade, tem uma cidade aí do Brasil que fizeram os muros, umas proteções na cidade para que as águas não invadissem, mas mesmo assim não teve jeito. A mim parece que foi Porto Alegre, né? Foi uma tragédia no ano passado, ano retrasado. E muitas vezes, mesmo a gente colocando cercas na nossa ira, no nosso sentimento, passa por cima, é verdade. Passa por cima e acaba causando tragédias, acaba trazendo dano para a nossa vida, porque mesmo a gente cercando, mesmo a gente vigiando, tem hora que a gente perde, vou dizer assim, as estribeiras. Tem hora que rompe a barragem das águas da ira, da raiva, da cor, da maldade. É verdade. E é interessante que o apóstolo Paulo ele dá um conselho. Ele fala assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, acaba com ela antes do sol se pôr. Acaba com ela antes do dia acabar e começar a noite. É um conselho do apóstolo Paulo, né? Então, não só ira, mas todo sentimento ruim que às vezes até insiste no nosso coração, a gente precisa dar um jeito de parar. E se passar por cima da cerca, se passar por cima do muro, a gente precisa bloquear de novo. É verdade. Porque depois ele vai falar assim, não deis lugar ao diabo. O Satanás ele fica esperando uma oportunidade, um sentimento ruim, de uma ira, de uma cólera, de uma raiva extrema, para agir e causar um grande dano. Você vê que a água, depois que passou pelas barreiras, lá de Porto Alegre, foi uma destruição total. Então o Satanás ele fica esperando essa oportunidade de agir, de destruir em todas as áreas da nossa vida. É só ele encontrar um sentimento extremo, né? Ou de ira, ou de raiva. Você vê quantas brigas acontecem. Estava vendo a briga de trânsito outro dia, por quê? Porque alguém irou demais e não segurou a ira. Amém? Então, não vamos dar lugar ao diabo. Se tiver que ficar calado, fique. Se tiver que renunciar, renuncie. Se tiver que abandonar a situação, abandone. Mas não deixe que os sentimentos ruins passem por cima dos muros que você fez. Amém? Deus abençoe você.
Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Amém? Todo dia com a palavra de Deus para sua vida. E hoje não é diferente, né? Compartilhe os nossos vídeos, nos ajuda aí a pregar o evangelho do reino nas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.